Queridos telespectadores do programa EBD Jovem, sou o pastor Fábio Henrique da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e vamos hoje estudar a lição de número 4 deste trimestre. Estamos estudando lições no livro de Atos dos Apóstolos, e a lição de número 4 tem como título Ananias e Safira e a mentira ao Espírito Santo. O texto do dia se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? E a síntese da nossa lição afirma o seguinte: a mentira é algo abominável para o Senhor. Muito bem, então nós vamos estudar hoje esse caso de Ananias e Safira com base no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Convidamos vocês a continuar conosco no estudo desta lição. Queridos irmãos, na lição de hoje, a lição de número 4, baseada no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, naquele episódio em que Ananias e Safira, eles mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus, mentiram à igreja. Então nós vamos, nesta lição, analisar a fraude de Ananias e Safira, vamos destacar as consequências da mentira e ressaltar que o cristão deve viver de maneira reta e íntegra em todas as áreas da sua vida. Então, o que é que acontecia? Naquela época, a comunidade cristã, a igreja, era uma igreja muito unida, a igreja de Jerusalém. Diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 35, eu vou ler aqui esse texto para você sentir bem como é que era o clima daqueles irmãos ali da igreja de Jerusalém. Diz assim o texto sagrado, Atos, capítulo 4, versículo 32 a 35. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, essa igreja de Jerusalém, a primeira igreja aí, após o Pentecostes, essa igreja que se formou ali em Jerusalém, era uma igreja muito unida, os irmãos viviam em comunidade, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma, mas compartilhava tudo o que tinha com as demais pessoas, de modo que ninguém tinha necessidade. Eles testemunhavam com grande poder, com grande unção a respeito da ressurreição de Jesus, e havia esse costume dos irmãos que tinham propriedades, eles vendiam e pegavam o dinheiro, entregavam aos apóstolos, e os apóstolos administravam ali aquela oferta para atender a necessidade daqueles irmãos ali, daquela igreja em Jerusalém. De sorte, meus irmãos, que a generosidade era o traço principal daqueles irmãos que não colocavam os bens materiais, ou seja, o dinheiro, como prioridade em suas vidas. Eles realmente praticavam aquilo que o apóstolo Paulo disse, na palavra, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então aqueles irmãos não tinham amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a avareza, o pecado da avareza, que também é idolatrias. Então eles viviam nesse ambiente fraterno. Capítulo 4, ainda, versículos 36 a 37, diz que José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Aqui no capítulo 4, versículos 36 e 37, ainda de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que José,
um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então, muitas pessoas faziam isso, a exemplo de Barnabé, que era uma pessoa bastante generosa, vendeu propriedade, vendeu terras, né? E ele trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos para que os líderes da igreja, que eram os apóstolos, administrassem para atender as necessidades das pessoas. No entanto, no meio desta comunidade, no meio desse povo que tinha esse costume, um certo casal, infelizmente, deu lugar ao diabo. O nome desse casal era Ananias e Safira. Então, Ananias e Safira, diz o texto bíblico de Atos capítulo 5, versículos 1 e 2, né, que eles venderam uma propriedade e retiveram parte do valor. Então diz, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então eles fizeram isso em comum acordo, e quando eles levaram a oferta para os apóstolos, eles usaram de engano, porque disseram que tinha vendido por um valor e na verdade não era aquele valor, não era verdade. Eles estavam mentindo, querendo dizer que estava entregando ali todo o valor, 100% do valor da venda da propriedade. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, logo o repreendeu, dizendo, né, que Ananias tinha dado lugar ao diabo. Então versículo 3 diz, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Então, Pedro, ele diz que Ananias, ele deixou que Satanás enchesse o seu coração com essa mentira. E Paulo diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Então precisamos ter cuidado, mesmo nós como crentes, se não vigiarmos, podemos dar lugar ao inimigo. E a Bíblia diz, 1 Pedro 5, 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E muitas vezes ele se utiliza da mentira, né, para destruir, para tragar as pessoas. A Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. João 8,44, Jesus disse que o diabo é pai da mentira, ele peca desde o princípio, nunca se firmou na verdade. E Apocalipse 22:15 diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, aqueles que amam e cometem a mentira também não entrarão no céu, também não serão salvos, à semelhança dos feiticeiros e daqueles que se prostituem e dos que são idólatras. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, essa é uma lição muito importante para nós, porque o ato de Ananias e Safira foi uma fraude. Eles mentiram, eles fraudaram aquela situação, e a mentira tem pernas curtas. Jesus disse que não há nada encoberto que não seja revelado. Muito bem, assim concluímos o assunto do primeiro tópico da nossa lição de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Continue conosco. Amados irmãos, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a lição de número 4, Ananias e Safira e a mentira ao Espírito Santo. Então, no bloco anterior, estudamos o tópico 1 da nossa lição e aprendemos que aquela igreja
que era a igreja de Jerusalém. Os irmãos viviam em comunidade, praticavam bastante a generosidade e eles vendiam suas propriedades e levavam o dinheiro para os apóstolos e doavam aos apóstolos para que os apóstolos administrassem aqueles recursos para poder atender a necessidade de todos os irmãos da igreja, de modo que não havia entre eles pessoas necessitadas, né? E, infelizmente, diante desse contexto, Ananias e Safira, eles usaram de engano, de uma fraude em todo esse processo, porque Ananias e Safira, eles combinaram, eles eram um casal, eles combinaram de vender uma propriedade, e venderam a propriedade por determinado valor, só que eles foram lá dar oferta aos apóstolos e eles mentiram em relação ao valor da venda da propriedade. Por causa dessa mentira, por causa dessa fraude, eles foram punidos severamente. Então, o tópico 2 da nossa lição diz as consequências da fraude. E isso é muito importante. A Bíblia diz, meus irmãos, não erreis, porque de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Então, tudo que nós fazemos tem consequências. É a lei da semeadura e da colheita. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Às vezes, a gente é inconsequente, né? Só quer fazer e falar qualquer coisa que dá vontade e não pensa nas consequências. Então, uma das consequências daquele ato, daquele casal, da fraude daquele casal, foi a morte deles. A consequência da fraude foi a pior possível para o casal. Então, eles morreram por causa daquela mentira, foram punidos por Deus. Foi aí uma ação direta de Deus. Às vezes a gente vê casos em que Deus dá muito tempo para a pessoa se arrepender. Às vezes o juízo de Deus não chega logo, às vezes a gente acha que está demorando. Bom, Deus tem uma maneira e uma forma de tratar com cada pessoa. Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus costuma nos advertir, Deus costuma falar, levantar os seus profetas, falar para nós através da palavra de Deus. Deus costuma ser longânimo e ele é tardio em aplicar o juízo. Porém, um dia o juízo chega. Se não nos arrependermos, se a gente não mudar de atitude, um dia a casa cai, um dia o juízo chega e a Bíblia diz que horrenda coisas é cair nas mãos do Deus vivo. Então, certamente, o dia do juízo para Ananias e Safira estava chegando. O dia do juízo de Ananias e Safira chegou naquela hora. Então, Deus sabe o porquê disso. Deus sabe o porquê disso. Então, a mentira sempre trará consequências terríveis. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Salário é recompensa, né? É a retribuição justa e merecida por algo que fazemos. Então, embora Deus perdoe aqueles que se arrependem dos seus pecados, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, eles terão sempre que encarar as consequências. Isso é uma coisa muito importante para nós. Às vezes, Deus não nos mata, Deus às vezes não traz assim um juízo, um capital, uma pena capital para alguém. Porém, independentemente de Deus trazer esse juízo direto para punir o crente que peca, é importante a gente entender que a lei da semeadura e da colheita, ela é imperdoável. Tudo aquilo que a gente fizer vai ter consequências e nós vamos responder por aquilo. Somos seres morais responsáveis pelos nossos atos. Embora Deus perdoe a mim e a você, meu irmão, por algo que a gente fez, por algo que a gente falou, praticou, isso não tira de nós as consequências. Nós vamos ter as consequências. O rei Davi, mesmo reconhecendo e recebendo o perdão do Senhor pelo seu adultério e homicídio, ele enfrentou duras consequências, no meio da sua família. Então Deus perdoou Davi, ele orou ali o Salmo 51, oração de arrependimento de Davi, porém as consequências ele não teve como fugir delas.
Então, com a morte de Ananias e Safira, então veio grande temor sobre o povo. Então, nos versículos 5 e no versículo 11 diz, versículo 5, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, depois da morte de Ananias, esse temor veio sobre todos, como também depois da morte de Safira, no versículo 11 diz que grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então foi uma lição que Deus deu a toda aquela igreja ali através da punição de Ananias e Safira. Infelizmente, vivemos dias em que o temor de Deus e as suas coisas está longe de muitas pessoas. Mas a Bíblia diz em Gálatas 6 e 7 que de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, porque há a lei da semeadura e da colheita. Jesus também disse em Lucas 12, 2 que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Então, meu irmão, minha irmã, guardemos o que diz a palavra de Deus em Jeremias 48, 10. Tenhamos cuidado, porque maldito é aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente ou fraudulentamente. Bom, embora tenha acontecido essa tragédia, a morte de Ananias e Safira, como consequência do juízo divino, aquilo não trouxe para o povo revolta do povo contra Deus, revolta do povo contra Pedro, não trouxe reclamação do povo e aquilo não fez a igreja parar de crescer. Pelo contrário, é interessante notar que aquele episódio não causou uma evasão na igreja ou uma repreensão dos apóstolos de que estavam sendo duros demais com as pessoas da comunidade. Logo após o triste episódio, podemos ver que muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos, conforme a gente pode ver aqui no versículo 12. Aquela severa punição causou um grande temor entre todos, conforme a gente já viu aqui nos versículos 5 e 11, e muitos sinais e prodígios eram feitos, fazendo aumentar o número dos crentes. No versículo 14 diz que, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Então o povo ia crescendo, Deus ia salvando e assim a igreja continuava sendo edificada. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, as fraudes, a mentira, ela tem consequência, Ela tem consequência, então tenhamos cuidado, não vamos brincar com as coisas sagradas. Assim chegamos ao final do segundo bloco da nossa lição de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e já retornaremos para estudarmos o terceiro e último tópico da nossa lição. Nos aguarde. Queridos telespectadores do programa EBD Jovem, estamos de volta para o terceiro e último bloco da nossa lição de hoje, estudando a lição de número 4, lição que tem como título Ananias e Safira e a mentira ao Espírito Santo. Então, no tópico 1, nós analisamos aqui a fraude de Ananias e Safira, que foi uma mentira combinada entre eles para poder fraudar todo aquele processo ali da oferta que eles deram para a igreja. No tópico anterior, no tópico 2, nós destacamos as consequências dessa mentira, que foi a morte do casal, que foi uma coisa muito trágica, porém, por outro lado, isso também trouxe muito temor entre o povo de Deus, muito temor na igreja e de todos aqueles que ouviram falar a respeito dessa história, e aprendemos no bloco anterior que a mentira traz consequências graves para nós e precisamos evitá-la. Agora, nesse tópico 3, nós vamos ressaltar que o cristão deve viver de maneira reta e íntegra em todas as áreas da sua vida. Lembra aqui o que Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que assim como Deus é santo, nós também devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então, no tópico 3 da nossa lição, sinceridade, integridade e verdade como traços do caráter cristão.
Então, diz o tópico 3.1 que o cristão precisa ser sincero. Essa palavra sincero é uma palavra de origem latina, que vem de sine, que significa sem, e cera. Então, literalmente, ao pé da letra, significa sem cera, uma alusão aí ao fato de que no passado alguns trabalhadores cobriam imperfeições das esculturas com cera. Então, às vezes as esculturas tinham defeitos, às vezes quebrava alguma coisa e eles passavam cera para maquiar ali algum defeito, para cobrir algum problema, algum defeito. O Senado romano teria decretado que toda escultura deveria ser entregue sem cera, Então, a partir daí, esse termo ficou com o significado de sem trapaça, ou sincero. Então, o crente em Cristo também precisa viver uma vida sincera, uma vida de sinceridade, ou seja, ele deve ser autêntico, original, não deve ser hipócrita. O crente não pode viver de máscara. Muitos hoje em dia são como aquelas esculturas da Roma antiga e que querem maquiar suas ações reprováveis. Nós, como seres humanos, pecadores, a gente tem essa tendência de cair nessa tentação, de maquiar alguma coisa, de encobrir alguma coisa, de viver colocando cera, vamos dizer assim, nas nossas imperfeições, nos nossos defeitos, Mas o oposto de sincero significa falso, fingido, hipócrita. Então, a hipocrisia é o contrário, é o oposto, é o antônimo de sinceridade. E Deus, na sua palavra, condena bastante a hipocrisia. Então diz o texto de Mateus, capítulo 23, esse capítulo 23 de Mateus, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, dos mestres da lei. Inclusive Jesus dizia que eles eram como sepulcros caiados, que por fora eram muito bonitinhos, mas por dentro estava cheio de carne podre, Então, Mateus 23, 28, diz o texto que assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então, a hipocrisia é a falta de sinceridade, é um tipo de mentira. E diz o tópico 3.2 da nossa lição que devemos ser íntegros em todo o tempo. Em tempos difíceis como esses nos quais estamos vivendo, em que há falta de integridade e caráter, precisamos prezar por uma vida íntegra em todo o tempo. Nos últimos anos, aqui no Brasil, uma das palavras que mais se tem falado aí na mídia, em tudo quanto é roda de conversa, é a questão de corrupção, falta de integridade, e muitos dizem que a corrupção é um mal que está endêmico no Brasil, na cultura brasileira. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos ser íntegros, sinceros, como Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1, diz que Jó era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Grande exemplo para nós é esse de Jó. Ele era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. O próprio Deus deu testemunho dele. Jó 1:8, disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E assim deve ser também todo crente, todo filho de Deus. Daniel, capítulo 6, versículo 4, mostra, por exemplo, a integridade de Daniel, que serve de exemplo para nós. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente.
Então, foi feita ali uma auditoria, né? Várias lideranças ali da Babilônia, eles montaram uma comissão e fizeram auditoria para tentar descobrir algum erro, alguma falta de integridade na vida e na administração de Daniel. Mas diz aqui o versículo de Daniel 6:4, que não encontraram nada. A ficha de Daniel era limpa, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Está aí um grande exemplo aí para os cristãos que assumem cargos públicos, sejam eletivos ou não, para que tenha cuidado e que siga o exemplo de Daniel de integridade, de fidelidade. O crente deve trabalhar e viver na verdade. A verdade, acima de tudo, como diz o tópico 3.2 da nossa lição, até mesmo porque o diabo é o pai da mentira e nós devemos seguir a verdade em amor, como diz a epístola de Paulo aos Efésios. Andando na verdade, vivendo na verdade, praticando a verdade, se distanciando da mentira, assim nós vamos viver de acordo com a vontade de Deus, nós vamos viver para a glória de Deus, e se andarmos na verdade, vivermos na verdade, praticarmos a verdade, vai acontecer o que Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Muito bem, meus irmãos e irmãs, assim nós concluímos o assunto da lição de hoje, a lição de número 4, que estudamos aqui, Ananias e Safira e a mentira ao Espírito Santo. Assim, nós agradecemos a você pela audiência e desejamos continuar na sua companhia nas demais lições deste trimestre. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.